Bom, estamos todos de acordo, podemos começar. Bom, então eu quero começar por agradecer essa oportunidade de nós começarmos e dizer de facto que esta possibilidade de nós trabalharmos esta situação aqui na mediação faz todo o sentido para nós e também entendemos que faz todo o sentido para os nossos clientes. Nós reconhecemos que existe aqui uma questão relacionada à ocorrência ou não de violação pela micro da patente do produto BI 4A da Gigema e, como é sabido, a nossa posição legal é de que de facto a micro infringiu a patente e isso também é o que o judiciário canadense decidiu. Presumimos que vocês neste momento estejam se preparando para recorrer da decisão do judiciário canadense, ciente dos riscos legais da continuação do litígio. E nós, da nossa parte, estamos disponíveis, e nomeadamente eu estou disponível, para discutir a nossa posição legal mais tarde, se isso vier a ser importante e a mostrar-se necessário aqui para a nossa mesa. Em relação à mediação, Leandro, nós agradecemos muito a sua ajuda, especialmente em viabilizar melhor a comunicação entre a Gigema e a micro, porque tem de facto sido muito difícil de conseguir essa comunicação, com o espírito sempre de tentar aqui encontrar uma solução para o caso, nomeadamente para ambas as empresas, e a minha cliente, a Lívia, ela gostaria também de dizer algumas palavras ao CEO da Micro. Fernando, primeiramente eu agradeço por você estar aqui hoje, nessa tentativa nossa de resolver essa disputa. E não deve ser uma surpresa para você que nós estamos extremamente insatisfeitos. Afinal de contas, o senhor violou a patente que protege a BI 4A e ganhou acesso a uma série de tecnologias das quais nós somos proprietários através da contratação de um ex-funcionário, Lucas Brandino. Então, além de tudo isso, você não se disponibilizou a negociar. Foram várias as tentativas, você nunca esteve disponível. E além disso tudo, o seu comportamento comercial prejudicou e muito a nossa empresa, prejudicando a reputação e causando uma situação de confusão no mercado internacional. Você vendeu produtos em larga escala nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países, violando a patente, a nossa patente, e como resultado você, ou melhor, a sua empresa, né, a Micro, foi condenada a nos indenizar no montante de 9 milhões de dólares canadenses. Ainda assim, eu gostaria de frisar que nós estamos aqui dispostos a mediar, em que pese tudo isso, e esperamos que vocês aproveitem essa oportunidade e compreendam o nosso ponto de vista. Nós estamos aqui dispostos a ouvir novas propostas, novas informações e prontos para encontrar uma outra maneira de resolver essa questão o mais rápido possível com a ajuda do mediador. Eu queria só também aqui enfatizar, de facto, que nós estamos abertos a esta oportunidade de diálogo para tentar resolver estas situações, conscientes de que nós temos aqui um embasamento jurídico forte e que também queríamos passar, que temos várias perguntas e várias questões em relação ao Lucas Brandino, como a Lívia trouxe, que nós gostaríamos de ver serem trabalhadas até para garantir que, de facto, não sejam divulgadas informações da Gigema. Okay. Teria mais alguma questão que vocês duas gostariam de colocar? Lívia, Dulce? Não. Não? Então gostaria de passar a palavra para vocês, né? Tanto para o Fernando quanto para você, Isabela, reforçando algo que a gente já havia ajustado anteriormente, que esse momento inicial da declaração de abertura não é ainda o momento de reagir ou contestar o que foi dito pela outra parte, mas trazer a partir da perspectiva de vocês, como que vocês visualizam essa situação que foi inicialmente trazida sob a perspectiva da Lívia e da Dulce. Então, gostaria de passar a palavra para vocês. Perfeitamente. Nós também agradecemos pela oportunidade de buscar em conjunto uma solução que atenda às duas empresas e, como você disse, Leandro, eu não vou refutar abertamente as informações trazidas pelos colegas, mas é importantíssimo a gente deixar claro
que a decisão do judiciário que vocês comentaram, canadense, ela foi emitida com um erro gravíssimo. Nosso processo de fabricação do nosso produto envolve 7 etapas e não 9. Isso torna uma situação tão específica que merece ser reanalisada. De tal modo que nós já estamos com recurso sim preparado contra essa decisão e ele será protocolado. Temos, da mesma forma, plena convicção de que será julgado procedente esse nosso pedido. Um ponto que não pode deixar de ser considerado por nós é que a reputação da Micro foi manchada. Antes mesmo dessa decisão do Judiciário Canadense ser publicada, vocês já divulgaram na mídia, né, por e-mail, que a gente teria sido condenado por algo que ainda não tem uma decisão definitiva. Então é muito importante que a gente tenha em mente, fique atento a esses pontos que merecem ser tratados aqui por todos nós. Eu vou deixar que o meu cliente se manifeste e traga à mesa a opinião dele a respeito desse assunto. Eu gostaria também de agradecer a Lívia por estar aqui, disposta a resolver essa questão hoje com a gente nessa mediação, mas não deve ser uma surpresa também, Lívia, que eu estou muito irritado, porque, como a Isabela bem disse, a gente não infringiu a patente de vocês. O que nós fizemos foi criar um produto melhor, criar um processo de fabricação a partir das informações que já estavam disponíveis. Nós pegamos informações que estavam disponíveis no seu pedido de patente já publicado, informações em domínio público, e criamos um novo produto, um produto mais estável e mais eficiente. Isso é um fato tão sério que nós, inclusive, já entramos, a Isabela já entrou com um pedido de patente para nossas partículas EN, e esse pedido, nós temos plena confiança que esse pedido vai ser aceito e vai ser publicado em breve. Então, não se trata do mesmo produto da Jugema de forma nenhuma. Nós somos uma empresa extremamente ética e temos um excelente produto. Nós valorizamos muito a nossa reputação, Lívia. E o que você fez com esses e-mails que a Isabela mencionou foi simplesmente jogar o nosso nome na lama. E nós estamos muito incomodados com isso. Então, hoje nós queríamos resolver essa questão de uma maneira mais rápida possível e ao invés de ficar batalhando no judiciário, gastando recursos e tempo. Algo mais a acrescentar? Nada mais Isabela, acrescentar Fernando? agora. Não? Bom, então pelo que eu pude perceber do discurso de vocês, é que efetivamente essa parece ser a primeira oportunidade que as duas partes estão tendo de efetivamente sentar à mesa para poder tratar dessa questão. Né? Pelo que eu estou vendo aqui, ainda não tinha surgido até esse momento essa oportunidade. E que, pelo discurso de ambos e pela própria postura de vocês e iniciativa em vir à mediação, o que dá para perceber é que ambos estão interessados em resolver essa questão o mais rápido possível, porque há consciência mútua de que tempo e custo, ou seja, demora na resolução disso, vai só gerar mais despesas, né, seja com processos judiciais, seja em poder dar andamento aos negócios de vocês. Né? Pelo que eu entendi, o que vocês esperam da minha intervenção é efetivamente atuar como facilitador dessa comunicação, ajudar vocês a perceber o que está falhando talvez nessa comunicação e, a partir da melhor compreensão da situação que foi aqui colocada, ajudar as duas partes a explorarem soluções criativas que possibilitem realmente atender as duas partes nos seus interesses. É certo? É isso mesmo? Correto. Bom, então assim, eu fui fazendo algumas anotações aqui para poder tentar montar a nossa agenda de trabalho, para identificar os pontos que precisariam ser trabalhados ao longo da mediação. Mas assim, caso tenham qualquer comentário, qualquer sugestão a fazer, fiquem à vontade para poder alterar, sugerir alguma inclusão ou retirada de algum ponto. Estou colocando a partir do que eu ouvi, do que eu analisei dos planos de mediação que acabou sendo trazido aqui. Né? O que eu identifiquei é que já existe uma questão, essa questão, né, já foi judicializada, né, existe um processo que estava em andamento no judiciário canadense e houve uma decisão de primeira instância, né, que a alegação aqui sobre uma eventual ocorrência ou não de violação de patentes que seriam inicialmente protegidas
pela Gigema, mas que teria ocorrido na alegação, de um lado, teria ocorrido a violação pela micro dessas patentes, né? E seriam tanto patentes de produto quanto do processo de fabricação desse produto, que os produtos aí envolvidos são, pela Gigema, um produto que se chama BI4A, e do lado da micro seria um produto que se chama partículas EN, né? Em relação a essa ação judicial, o que foi noticiado tanto dentro da expectativa da Gigema quanto confirmado pela micro, há sim a intenção de se recorrer dessa decisão, né? Há a intenção da micro em tentar reverter de alguma forma essa decisão, que inicialmente teria sido favorável à Gigema, né? Mas que há uma consciência mútua aqui de que dar continuidade a esses processos judiciais não é interessante para nenhum dos lados, né? Que os riscos existentes tanto para um lado quanto para o outro parece que são consideráveis a ponto de vocês falarem, olha, vamos pensar um pouco antes de avançar, né? Discutiu-se aqui a eventual participação de um ex-funcionário da Gigema nessa questão toda, né? Porque ele teria sido, pelo que eu entendi, contratado posteriormente pela micro, foi o que eu entendi da fala de vocês, né? E que há uma preocupação muito grande dos dois lados em como que a sua reputação está no mercado e como que ela pode ser preservada depois de toda essa situação. Eu entendi corretamente? Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Né? Então, eu gostaria eu fiz algumas anotações aqui, eu gostaria que vocês me dissessem se os pontos são efetivamente esses, né? Eu gostaria de apresentar para vocês. Então, os pontos que eu identifiquei são da existência de uma questão envolvendo a patente de produto, que seria diferente da questão relativa à patente de processo, né? Uma questão em relação a um eventual recurso contra a decisão de primeira instância, né? Seria o recurso. A questão da confidencialidade das informações que envolve diretamente o funcionário Lucas, né? A questão da reputação das duas empresas e a busca por soluções criativas. É isso? Leandro, nós também precisávamos aí de discutir como é que a micro nos vai pagar pela infração da patente, porque ela foi condenada a pagar 9 milhões de dólares canadenses, mas nós estamos dispostos a negociar a forma de pagamento. Então, para nós, isso também era importante constar da agenda. Tá, ok. Então, pelo que eu estou entendendo, você teria alguma coisa para colocar? Não, considerando a questão da viabilidade de negociar a forma de pagamento, a gente acredita que o item indenização deva constar também no nosso plano de trabalho, na nossa agenda. Tá, ok. Então, devo incluir aqui mais um item, né? Que seria o item indenização. É isso? Correto. Tá. Então, pelo que eu estou percebendo, a nossa pauta, então, ficaria da seguinte forma: patente de produto, patente de processo, recurso, confidencialidade envolvendo Lucas Brandino, reputação, indenização, que foi o tema novo trazido por vocês, e a busca de soluções criativas. Esses são os temas. Eu não estou dizendo que a ordem é essa, é o próximo ponto que a gente precisa discutir, mas são essas as questões. Algum outro item, além desse da indenização, que foi trazido por vocês? Não? Tá. Bom, então o que eu estou percebendo é que a gente precisa agora definir, dentre esses pontos, qual a ordem que vocês gostariam de apresentar, por onde vocês querem começar. Tem alguma ordem? Vocês têm alguma preferência? Alguma lógica aí que vocês queiram? Eu gostaria de começar pelo aspecto do Lucas Brandino, que a Lívia mencionou no início, e eu gostaria de esclarecer a situação. Ok, então a sugestão que veio do Fernando, né? Está de acordo, Isabela? Perfeitamente. Vocês estão de acordo que comece-se a conversar, né? Comece a se explorar essas questões a partir da questão do Lucas, né? Sim. E em seguida, alguma sugestão? Teria algum outro ponto que vocês entendem como consequência natural dessa questão do Lucas Brandino? Se eu entendi bem aqui, não sei se vocês querem colocar qual seria o próximo passo, mas parece que pela colocação de vocês, né, a compreensão do Lucas Brandino efetivamente seria o primeiro, porque ela leva vocês
a pensarem sobre a questão dessa alegada violação das patentes. Perfeito, né? Acho que você entendeu corretamente. Nós precisamos ouvir da Lívia o entendimento dela sobre o desenvolvimento dos processos e entender onde estaria a posição do Lucas nessa história. É muito simples, na verdade. A Micro tirou vantagem do nosso trabalho através da contratação de um funcionário antigo, chamado Lucas Brandino, um funcionário que teve acesso a todas as informações confidenciais sobre a BI 4A e que foi contratado pela Micro antes dela desenvolver a partículas EN, ou seja, é muito simples, é nesse ponto que ele se envolve. Ele transfere informações de uma empresa para outra e facilita o desenvolvimento de uma partícula muito similar à nossa. Então essa é a sua visão em relação à questão do Lucas inicialmente. É importante a gente fazer um esclarecimento, porque a nosso ver, se a proteção do segredo comercial ou o conhecimento que o Lucas adquiriu no trabalho dele anterior quisesse ser protegido, deveria ter havido um termo de rescisão com um contrato de confidencialidade. E até onde nós sabemos, isso não foi feito, de modo que ele não infringiu de forma nenhuma nenhum comprometimento em relação a vocês e nem de ética e boa-fé em relação ao trabalho dele. E tem uma outra questão importante, é que nós desenvolvemos as nossas partículas EN com base numa pesquisa anterior que foi publicada num periódico chinês e com base no que foi publicado por vocês, ou seja, que era de domínio público. Não há qualquer roubo de informação ou infração a segredo comercial. Então, para mim, a questão do Lucas, ela ficou muito bem clara, que não está demonstrado nenhuma ligação direta em relação ao trabalho que ele está fazendo hoje na Micro. Reforçando aquilo que a Lívia trouxe em relação a essa questão do Lucas, o que nós queremos trazer é que o facto é que, para nós, o Lucas ele sabia sobre todas as ideias e sobre todas as fórmulas básicas que levaram ao desenvolvimento do nosso produto, BI 4A. E nesse sentido, aquilo que nós consideramos é que, além de ele ter acesso a informações privilegiadas antes de começar para a Micro, ele tinha toda a facilidade de vos passar essa informação. Então, para nós, aquilo que nós consideramos é que na mediação não está em causa se havia um contrato ou se não havia um contrato, se havia uma cláusula de confidencialidade ou não. Aquilo que para nós está em causa é que ele tinha acesso a essa informação, ele foi para trabalhar para vocês e depois surgiu a questão de vocês trazerem este produto para o mercado. Então, para nós é essa a questão que está em causa. Fernando, quer acrescentar alguma coisa nesse ponto? Sim, eu gostaria de acrescentar. A questão é a seguinte, Lucas Brandino, o primeiro ponto que eu gostaria de acrescentar é que ele não trabalhava no P&D da Gigema, na pesquisa e desenvolvimento, ou seja, ele não teve um acesso profundo ao desenvolvimento do produto da Gigema. E a segunda coisa que eu gostaria de acrescentar é que é o seguinte, o Lucas Brandino não precisaria de nos dizer nada, o seu pedido foi publicado, ele estava em domínio público. Todas as informações que nós pegamos da sua empresa, nós pegamos de algo que estava em domínio público. Então, não houve nenhuma violação, o Lucas não falou nada, nós nem conversamos isso com o Lucas. Ele não teve nenhum papel nisso. Então, isso é uma alegação completamente descabida. Tanto é que o resultado do nosso produto é um produto completamente diferente. Ele é um produto muito mais estável, ele é um produto que liga com metais, ele não é o mesmo produto da Gigema. Tem alguma outra colocação? Eu posso fazer um ponto aqui em relação ao que vocês colocaram? Sim, por favor. O que eu estou percebendo é que há uma preocupação mútua aqui, ou seja, as duas partes elas estão em busca de mais informações, né? O que eu percebi aqui, enquanto a Isabela traz essa questão do Lucas, do acesso à informação, sob um ponto de vista mais jurídico, talvez, me corrija se eu estiver enganado, Isabela, né, ressaltando até, eventualmente, uma questão de inserção de uma cláusula de não concorrência, que poderia ter sido colocada, na sua visão, no contrato com o Lucas, de rescisão, né? Do lado da postura da Gigema, que foi colocada pela Dulce, né, também, veja se eu entendi bem, há uma preocupação muito mais com uma eventual violação do princípio de boa-fé, que na visão da Gigema independeria de cláusula, seria muito mais uma questão da postura, da condução
dessa situação pelo Lucas, né? Mas que no final das contas, o que eu estou percebendo aqui é que parece que falta informação e que as duas partes precisam entender um pouco melhor essa questão do produto, do processo, para poder avançar, né? É isso mesmo? Eu entendi corretamente? O que faz a gente voltar, então, na questão da definição da nossa pauta. Então, a ideia de começar pelo Lucas Brandino, que já se trouxe essa preocupação de vocês, né? Que desemboca na questão da violação do produto e do processo, e se eu entendi bem, isso vai acabar levando à discussão da eventual indenização que foi trazido por vocês. Faz sentido a minha compreensão? Faz sentido, Leandro. Eu acredito que a gente possa, talvez, superar o ponto, evoluindo para tratar os demais, para que a gente possa retomar de forma mais coerente a busca dessa solução criativa para esse impasse que surgiu. Para nós é importante esclarecer as situações e trazer informação, porque a comunicação não estava a trabalhar. Ok. Lívia, você começou a falar sobre a questão do Lucas. Você teria algo mais a acrescentar? Eu estou levando para a Lívia, porque como ela começou a falar, para a gente poder ver, e depois eu passo de novo a palavra para vocês, se vocês tiverem mais alguma informação a trazer. Pode ser? Pode ser. O que aconteceu foi que durante uma exposição conhecida em Dubai, na nossa área, nós descobrimos que a Micro havia desenvolvido e que estava comercializando uma substância denominada partículas EN, e que tem basicamente as mesmas características que a nossa já patenteada BI4A. E depois de um exame pelo nosso departamento de pesquisas, o que se verificou é que, de fato, a partícula EN, ela não passa de uma pequena versão modificada da BI4A. E um cientista autônomo também, nós contatamos um cientista autônomo que confirmou que não é outra coisa senão uma versão modificada. As partículas EN são uma versão modificada da BI4A. Então, o que o nosso departamento legal fez foi escrever uma carta à empresa Micro e pediu que eles cessassem a comercialização das partículas EN e assim cessassem também a violação dos nossos direitos. A Micro, no entanto, nos enviou uma nota grosseira, afirmando... Uma nota grosseira? Uma nota impositiva e agressiva, grosseira, nos informando que as alegações não possuíam fundamentos, e essa nota foi zero convidativa ao diálogo, como já é a postura padrão deles. Hoje a Micro ela desafia a validade da nossa patente, depois de ter admitido que copiou o nosso pedido de patente. Assim, dá para ter assim, a noção de quão inacreditável é a situação. Nós provamos que eles infringiram os nossos direitos e eles começaram a nos ameaçar. Isso não faz o menor sentido para a gente, isso aqui é verdade. Mas para nós está claro que eles estão agindo mesmo de má fé, não tem mesmo outra explicação, como eu já havia colocado. E aí aquilo que ainda assim, e apesar de tudo isso que a Lívia trouxe, aquilo que nós conversámos e aquilo que foi o nosso conselho para a GGM a fazer foi de facto de negociar com a Micro uma solução, tendo em vista que os processos judiciais nessa área em concreto da propriedade intelectual são processos demorados, são processos com custo elevado, especialmente quando estamos a falar de situações que se repetem em vários países. E, no entanto, aquilo que aconteceu foi que, independente destas várias tentativas da GGM em conversar e em negociar, a Micro sempre se recusou a conversar e então, por esse caminho, nós fomos forçados a acionar judicialmente, através da ação de primeira instância no Judiciário Canadense, e que o que o Judiciário Canadense fez foi dar-nos razão, reconhecendo o nosso direito de que a nossa patente tinha sido de facto violada e tendo condenado a Micro ao pagamento de 9 milhões de dólares canadenses pelos danos com as vendas feitas do Canadá para os Estados Unidos, além de uma liminar que impede a Micro de provocar violações futuras da nossa patente. Eu gostava também de acrescentar, Leandro, que essa patente ela foi obtida em outros 11 países
E, portanto, presumidamente, ambos, quer a Micro, quer a Gigema, desejam evitar ter de repetir procedimentos como foi o caso do procedimento canadense, em outros países e em outros lugares. E então, assim, mais uma vez eu reforço que nós estamos aqui com a mediação exatamente por considerar que, apesar de termos juridicamente todo o respaldo e termos toda a questão de um reforço pela decisão judicial canadense, que nós entendemos que é mais adequado nós conseguirmos conversar e encontrar soluções para resolver esta e as próximas situações que advenham. Bom, Leandro, eu gostaria de responder as alegações da Dulce. Sim, eu vou dar a oportunidade para vocês falarem. Deixa só eu fazer um ponto aqui, Isabela, se você me permite. Claro. Porque o que eu estou percebendo aqui, realmente a situação é muito delicada e envolve, inclusive, questões bem complexas e envolve um custo muito grande, uma preocupação muito grande das duas empresas, mas que a oportunidade que vocês estão tendo e conseguiram criar, viabilizar essa mediação, ela é muito, muito importante e demonstra que um grande passo foi dado, né? Vocês terem a oportunidade de estar aqui, então um grande passo foi dado para vocês estarem aqui para exatamente evitar que as empresas continuem a perder dinheiro, né? Só antes de passar a palavra para vocês, e eu pedi só um pouquinho mais de paciência, só para verificar se tanto a Dulce quanto a Lívia não teriam algo a acrescentar, para então eu poder passar a oportunidade para vocês. Pode ser? Com certeza. Então eu queria verificar se vocês duas teriam alguma informação adicional a acrescentar. É isso? É isso mesmo, Leandro. Então, nesse ponto nesse ponto é isso mesmo. Ok. Então eu gostaria de agradecer a vocês dois pela paciência, né, de terem aguardado esse momento todo, né, e efetivamente passar a palavra para vocês. Fernando ou Isabela, parece que a Isabela já tinha feito o momento de falar. Na verdade, retomando um pouco tudo que vocês falaram, e também, Leandro, de fato nós estamos aqui em mediação com o objetivo de encontrarmos uma solução e finalmente conversarmos. Mas eu não posso deixar de lembrar que nós nunca recebemos uma carta convite para conversar anteriormente. A carta que nós recebemos, talvez vocês não conheçam, eu gostaria de ler rapidamente o teor dela. Ela dizia o seguinte: dentro de 10 dias úteis, vocês nos enviarão uma confirmação por escrito da sua violação injustificada da patente. E para cada dia que vocês continuarem, pagarão $800 mil canadenses. Uma lista dos seus clientes e cópias de todas as vendas e lucros até o momento para nos permitir barrar todas as compras futuras. Caso vocês não aceitem fazê-lo em 24 horas, vamos imediatamente iniciar procedimentos judiciais necessários e assim por diante. Bom, isso para mim claramente não é uma carta amistosa e nós tínhamos consciência e tranquilidade que o produto que foi desenvolvido por nós é melhor que o da Gigema e que em interesse da Gigema, para nós nos pareceu simplesmente bloquear a comercialização do nosso produto. Então, como a gente poderia concordar em conversar a respeito? Então, eu gostaria somente de esclarecer, já que foi trazido à mesa, de que nós fomos intransigentes em relação a alguma conversa e tudo culminou com uma ação do judiciário que eu prefiro não comentar nesse momento. Fernando? Olha, concordo plenamente com tudo que a Isabela falou. Ela explicou claramente a situação, o que aconteceu, pelo menos do nosso ponto de vista. E a Isabela falou que não prefere comentar a decisão do judiciário canadense, e eu digo que eu prefiro, porque a decisão foi errada. Foi errado. Não houve violação de patente nenhuma. Como a Isabela já disse, já havia um trabalho publicado por um cientista chinês sobre a fórmula das partículas BI4A. Então, antes mesmo até da Gigema conseguir a sua patente, e todas as informações que nós obtivemos do pedido de patente da Gigema foram informações que já estavam disponíveis. Ou seja, nós agimos de acordo com a lei, a pé da letra da lei. Então não tem por que se discutir violação de patente. Enquanto o processo da Gigema leva 7 passos numa etapa definida, o nosso processo é um processo menor, entendeu? E mais barato. O nosso produto final ele é estável com metais e com altas temperaturas e baixas temperaturas, o que não ocorre com o de vocês dissolve quando as temperaturas são extremas. Então eu não estou entendendo por que dessa discussão, dessa violação de patente. São efetivamente 2 produtos completamente diferentes, com processo de fabricação diferente
e com características diferentes no final. Eles podem ter alguma semelhança, algumas similitudes, mas o nosso produto é muito melhor. Vocês teriam alguma coisa a acrescentar? Isabela, Fernando? Não? Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Antes de mais nada, eu queria admitir para o Fernando e para a advogada que o acompanha que eu não li mesmo a carta do nosso departamento jurídico, do departamento interno da empresa, antes que ela fosse enviada. Eu estou tomando conhecimento dessa carta nesse momento. E a política da Digema é sempre negociar, antes de qualquer tipo de tomada de decisão jurídica, optar sempre pela negociação. Então, antes de mais nada, por isso, eu peço desculpas por esse aspecto. Superando esse ponto, eu gostaria de enfatizar que tão logo a Digema tomou conhecimento sobre a nova substância da micro, as partículas AN, nós descobrimos também que o Lucas havia entrado na companhia. Sendo assim, a Digema ela teve o desenvolvimento de uma substância, ela desenvolveu essa substância nos últimos 5 anos, e o Lucas, nosso ex-funcionário, como eu já havia dito, sabia de todo o procedimento, de todas as informações necessárias para a produção dessa partícula. Então, o que nos parece é que assim, é uma enorme coincidência ele ter saído da nossa empresa com todas essas informações, ter ido para a empresa de vocês com todas essas informações e a Micro ter, nesse instante, também desenvolvido uma tecnologia similar à da Digema, num período tão curto de tempo, que é isso que me surpreende. Alguém deve ter, pelo menos, eu acredito, ter tido alguma inspiração, né, lá interna, da Digema para a Micro. Né? Alguma inspiração deve ter havido em função da velocidade com que isso se deu e das coincidências da situação mesmo. A saída dele, da Digema, entrada na Micro, a criação das partículas RN, é muita coincidência. Olha, Lívia, eu aceito suas desculpas em relação à carta. Realmente aceito. Isso me tranquilizou um pouco, saber que você não sabia os termos da carta, porque realmente foi uma carta extremamente grosseira e que nos abalou muito. Agora, em relação ao Lucas, não precisamos de inspiração nenhuma, nossos cientistas são extremamente competentes e eficientes. O que nós precisamos foi de fazer pesquisa e fizemos com os dados obtidos no domínio público. Apenas isso. Eu só queria complementar que parece-me, daquilo que eu entendi, que de facto podemos concordar ambos que as reações das duas empresas elas ocorreram de acordo com a informação que ambas na altura tinham e aquilo que foi sentido pelas duas. Agora, para nós é útil também entender o comportamento da Micro, de porque é que não estiveram disponibilizados para negociar connosco desde logo ao princípio, porque essa é a política da Digema de ter uma questão de negociar, inclusive através do nosso escritório de advogados, que é essa também a nossa política e a nossa filosofia, mas continuamos a dizer que nós precisamos de garantias que em relação a este ex-funcionário da Digema, do Lucas, que de facto ele não vem fornecendo informações à Micro sobre os segredos comerciais da Digema. Isso para nós é de extrema importância. Pelo que eu estou entendendo aqui, na verdade, foram obtidos bons avanços, né? E a percepção das duas partes de que houve falha na comunicação ali, que houve falha no acesso à informação, né? E isso acaba se comprovando pelo próprio reconhecimento feito pela Lívia, né? E o seu pedido de desculpas que foi aceito e reconhecido pelo Fernando, né? Isso é um bom sinal. Né? Quer dizer que nós estamos no caminho certo e que, pelo menos um ponto a gente pode concluir aqui, que esse momento da mediação serviu para prestar esse esclarecimento e possibilitar que, uma vez isso tendo sido esclarecido, que vocês possam seguir em frente. Né? Obviamente que tem muito assunto para se discutir, tem muitas questões, muitas informações ainda que precisam ser esclarecidas, mas me parece que nós estamos efetivamente no bom caminho. Bom, estamos avançando. O que nós vimos agora nesta primeira sessão conjunta, depois da abertura do mediador, vimos a abertura das partes, um discurso já pré-preparado que as partes trazem. Começamos aqui com os advogados e depois com o ponto de vista dos dois CEOs das empresas. Depois vimos um resumo do que foi trazido para a mesa, feito pelo mediador, e a identificação das questões que vão ser tratadas durante a mediação.
foi isto que nós constatamos hoje. Quais são os critérios que nós utilizamos para esta fase da mediação? De uma forma global, nós olhamos para o mediador e vemos a velocidade do discurso dele. Está aí a velocidade do discurso de acordo com o que se está a passar na mesa. Houve pausas feitas em relação ao que está a ser ouvido? Houve pausas para verificar se as partes e os advogados das partes tinham questões? Eu acho que tudo isto foi feito aqui de forma muito clara. Em relação ao resumo, nós olhamos para o resumo e olhamos, foi um resumo feito com multiparcialidade, ou seja, integrou o resumo as formas parciais de ver o tema que foram trazidas por cada uma das partes e fez o mediador o relacionamento dessas formas que foram trazidas pelas partes, tentando encontrar aspectos mútuos. E foi várias vezes o Leandro repetiu, estão aqui ambos a perder tempo, estão aqui ambos a perder dinheiro. Esta ideia de que nós temos vantagens em colaborar. Além dos resumos, deu oportunidade às partes para confirmarem o que foi dito e mostrou flexibilidade para integrar novas informações, sobretudo quando estávamos naquela parte da agenda, onde houve aqui uma troca de informações. Utilizou os resumos de forma regular e ritmou desta forma a interação entre vocês. Um ia falando, o Leandro ia resumindo, o outro ia falando, vocês iam intervindo e regularmente o mediador ia perguntando mais alguma coisa. Sentiram isso? Sim. Sem dúvida. As perguntas foram contextualizadas e não foram só aquelas perguntas standard caídas do céu sem nada a ver com o que estava aqui. Conseguiu gerir a conversa da mesma forma. Acho que vocês sentiram que o mediador geriu a conversa de forma equilibrada entre os dois? Sim, sim. Sim? Portanto, globalmente, estamos agora prontos para ir a esta terceiro ponto da sessão conjunta, que é um pouco o aprofundamento dos tópicos que foram trazidos até aqui.